Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fátima Venz, sou escritora, sou autora e contadora de história, idealizadora do projeto Histórias para Ensinar. Hoje eu quero falar com vocês sobre um escritor muito importante chamado Monteiro Lobato. Mas antes de tudo, eu vou mandar um beijo para todas as crianças que gostam das minhas histórias, que me seguem. As crianças que estão nos hospitais, internadas. Gente, tem muita coisa bacana que eu vou colocar para vocês, tá bom? Então, Monteiro Lobato foi um escritor e um editor brasileiro. Ele escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi uma das suas maiores obras e também a maior obra de destaque no nosso país, né? Monteiro Lobato, ele é muito importante para nós escritores e também para as crianças, porque ele começou a retratar histórias das pessoas comuns. Antigamente não existia isso, né? Então ele foi um dos primeiros autores de literatura infantil do nosso país e de toda a América Latina a escrever sobre casos assim, coisas comuns do dia a dia. Metade das obras de Monteiro Lobato é formada de literatura infantil, por isso que ele é tão importante para a nossa literatura, para nosso país, né? Porque as suas obras ele destaca pelo seu sentido social, que eu falei, de contar as coisas do dia a dia e do Brasil. Ele fala também de coisas normais, da plantação do café, da crise do café. E Monteiro Lobato, ele se preocupou muito em contar essas coisas e escrever de uma forma muito simples para as crianças. Então, você que está aí no hospital, você que está em casa, você que ainda está de quarentena, conta a história de Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você vai gostar, leia. Bom, Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, em São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Ele era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. José Bento Marcondes Lobato, ele era muito importante assim para o filho dele, sabe? Lá na frente você vai ver por quê. Monteiro Lobato, ele foi alfabetizado pela mãe dele. E aos 13 anos, ele foi para uma escola fazer o secundário. Mas o que eu quero dizer com isso, mais importante, é que Monteiro Lobato, depois que ele foi alfabetizado, ele leu todos os livros da biblioteca do avô dele, chamado Visconde de Tremembé. Esse Visconde, esse tal avô dele, tinha muitos livros na biblioteca. E ele, Monteiro Lobato, por ser uma criança muito inquieta, sempre caçando o que fazer ali e tudo, ele acabou lendo todos os livros do avô dele. Todos os livros infantis do avô dele. E isso ajudou com que ele criasse na mente dele histórias, né? Como O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas com 13 anos, como eu falei lá atrás, ele foi estudar em São Paulo. E ele, para se preparar para a faculdade de Direito. Monteiro Lobato fez Direito. Ai, vocês gostaram do meu chapéu? Então, bacana, eu vou te falar, lembra que eu falei lá que o pai dele era muito importante para ele? Olha só, Monteiro Lobato, ele foi registrado com o nome de José Renato Monteiro Lobato. José Renato. Mas, como o pai dele morreu, no dia 13 de junho de 1998, ele quis usar a partir daí a bengala do seu pai, né? Ele achava, né? E aí, só que a bengala tinha as iniciais JBML. José Bonifácio Monteiro Lobato. E aí, José Bento, tá? Desculpa, José Bento Monteiro Lobato. E aí, então, Monteiro Lobato passou a assinar, a se chamar José Bento Monteiro Lobato, por causa das iniciais que tinha lá a bengala do pai dele. Será que ele gostava do pai? Muito, né? Então, Monteiro Lobato, ele se ingressou na faculdade de Direito no Largo de São Francisco, na capital, em São Paulo, em 1904. E ele fez Direito, e ele estudou, e, né, lembra que ele era sempre uma pessoa muito inquieta? Então, quando ele se formou, ele voltou para Taubaté. E ele voltando para Taubaté, ele prestou um concurso para promotoria pública. E ele foi morar na cidade de Areias, no Vale da Paraíba, em 1907.
E ele morando lá, ele acabou se aquietando um pouco. E ele acabou também conhecendo uma moça muito bacana, chamada Maria Pureza da Natividade. E com ela, ele se casou em 28 de março de 1908. Com Maria Pureza da Natividade, Monteiro Lobato teve 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Ele teve a Marta, ele teve o Edgar, ele teve o Guilherme e depois ele teve a Ruth. Então, vocês vão observando que ele teve o avô dele, o Visconde de tal lá. Depois ele teve 4 filhos. Olha onde é que vai cair isso nos personagens dele. Ajudou, ó. E junto com o cargo de promotor, ele escrevia para jornais e revistas. Ele sempre escreveu, né? E fazia desenhos e caricaturas. Só que Monteiro Lobato começou a ficar inquieto em Areios. Em 1911, ele acabou voltando para Taubaté. E ele foi morar na fazenda Buquira, que foi uma fazenda que foi deixada pelo seu avô como herança. Então ele foi com todo mundo e ele voltou e foi morar nessa fazenda. E aí lá começaram a surgir ideias. Olha só, as ideias, você que tá aí, né? Então muito, muito, muito feliz morando lá, Monteiro Lobato comprou a Revista do Brasil e se tornou um editor. Ou seja, ele acabou, né, fazendo. E aí seu primeiro livro foi Urupês. E esse livro Urupês, com essa editora que ele comprou, ele tira tanta triagens, ele vende tanto, ele vende tanto, ele vende tanto, que ele transforma a revista num centro de cultura. E ele transforma a editora numa rede de distribuição. E Monteiro Lobato espalhou para o Brasil inteiro mais de 1000 representantes para vender as suas obras. Ai, como eu queria também fazer isso, né? Tem muitas pessoas que comprassem meus livros. Mas vamos sonhar não. Monteiro Lobato, ele acaba criando outras gráficas, sabe? E outras editoras, e ele vai. Aí ele quebra, ele tem uma editora chamada Gráfica Editora Monteiro Lobato, aí como tinha racionamento de luz, ele acaba quebrando. E aí, mas ele não desiste não, ele é brasileiro, ele não desiste nunca. Então o que ele faz? Ele vende tudo e funda a Companhia Editora Nacional. E aí Monteiro Lobato muda para o Rio de Janeiro e aí ele começa a publicar seus livros para crianças. É quando ele está mais feliz, ele vai fazer livro para crianças. É por isso que a gente gosta tanto dele, né? Eu adoro Monteiro Lobato. Então, em 1921, nasce Narizinho Arrebitado. E esse livro é o livro que vai para as escolas. É uma obra de tanto sucesso que levou a autora a prolongar as aventuras de Narizinho Arrebitado e criar outros personagens dentro do livro. E aí nasce, então, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês entenderam? Ele fez Narizinho Arrebitado, fez tanto sucesso que ele vai criando outros personagens e acaba criando o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí ele é homenageado e nomeado em 1927 por Washington Luiz. E ele se torna adido comercial dos Estados Unidos, né? Então é uma coisa aí que ele vai representar a gente, né? Que não era pouco só o Brasil, né? Então, Monteiro Lobato, como escritor literário infantil, ele se destacou também escrevendo conto, né? E aí, como esses contos falam sempre de coisas naturais e tal, e ppp, e ele vai falando... Ele vai transformando tudo em coisas simples. E as pessoas vão amando cada vez mais Monteiro Lobato. Aí ele escreve um livro chamado Urupês, que foi sua estreia na literatura. Então, Lobato criou a figura, nesse livro Urupês, a figura do Jeca Tatu, que é o símbolo do homem, né, da roça, do caipira brasileiro. E esse Jeca Tatu também fez muito sucesso. Então, todas as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, dos seus habitantes, a Emília, o Pedrinho, a tia Anastácia, o Rabicó, a Dona Benta, o Narizinho, a Cuca, o Saci. Gente, eu amo a Cuca, vocês não têm ideia. Todos eles se misturam dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E também é tudo uma mistura da realidade que Monteiro Lobato via com a fantasia que ele trazia na cabeça dele, como eu disse, contando para as crianças. Né? Ele cria um livro em 1933 chamado Caçadas de Pedrinho,
que faz parte do Programa Nacional da Biblioteca, também fez muito sucesso, muito mesmo. E é isso. Ele vai escrevendo, ele vai coisas. Vocês crianças precisam saber, né? Eu vou contar de outros escritores também. Mas antes de eu terminar esse vídeo, eu quero que vocês dêem um like, compartilhem, conheçam o nosso projeto Histórias para Ensinar. Comprem nossos livros, se vocês puderem nos ajudar a continuar contando essas histórias, tá? E a gente precisa muito de vocês. O projeto Histórias para Ensinar vive dessa forma, tá bom? Então, voltando para o Monteiro Lobato, os livros infantis de Monteiro Lobato foram transformados em séries no Brasil. E essas séries são muito bacanas, eu amava, e acho que ainda tem na internet, dá para vocês verem. Se você tem preguicinha de ler, vai ver os seriados, né? Que era tipo um seriado na televisão, tá bom? E aí ele faz isso, a televisão transforma e foi um sucesso danado. A Emília, a boneca de pano, meu Deus, até hoje todo mundo gosta da Emília, da boneca de pano. E aí acontecem muitas coisas dentro do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E aí com o tempo foi passando. E aí o que acontece? No dia 5 de julho de 1948, Monteiro Lobato falece em São Paulo por problemas cardíacos. E aí nós ficamos sem o nosso principal representante de literatura infantil no Brasil. Mas ele deixou obras incríveis para nós. E esse é o nosso vídeo de hoje. Eu desejo muitas alegrias para vocês, que vocês viajem muito nas obras de Monteiro Lobato. Até o próximo vídeo. Beijos. Fiquem com Deus. Venha conhecer o projeto Histórias para Ensinar, como eu disse. Adquira nossos livros. Nos ajudem a quando voltar a pandemia, que a gente possa levar o mundo infantil de magia para as crianças das escolas públicas e das periferias. Beijos, eu amo estar com vocês. Fica com Deus. Que vocês tenham um dia muito iluminado. Até a próxima. Beijos, beijos, beijos. Sejam felizes, aonde quer que vocês estejam. Sejam felizes. Beijos, fiquem com Deus.